E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana aqui. E se você quer saber tudo sobre fungos, num resumo super rápido, fácil e prático, sem enrolação, aguarda a vinheta que nós já voltamos aí. Então vamos lá, tudo sobre fungos nesse vídeo aqui para você ter um resumo bacana aí para estudar. Os fungos são organismos extremamente importantes para o ecossistema devido às funções que eles realizam, junto com as plantas também, com as bactérias, como nós vamos comentar, né? Porque eles vão atuar em processos de decomposição da matéria, certo? Vão atuar também aí nos processos de fermentação causada e feita pelos fungos, tá? Em processos como a saprofagia, que é essa decomposição aí da matéria orgânica morta, para que o ciclo da vida e da cadeia alimentar, da matéria na cadeia alimentar, seja sempre continuado, certo? Então vamos lá. A sacada aqui, a dica para vocês é você sempre pensar nos fungos como um reino que não está com organismos inclusos nos vegetais por determinadas características e nem nos animais por determinadas características. Então, por que um fungo é fungo e ele não pode ser considerado um vegetal? E por que um fungo é fungo e ele não pode ser considerado animal? Certo? Então, vamos lá. Características principais. Eles são organismos uni- ou multicelulares com os habitats predominantemente terrestres e, de preferência, com umidade. Eles também são organismos heterótrofos, então aí de cara a gente já corta o fato deles não serem plantas, porque plantas são organismos autótrofos, os fungos são heterótrofos, não possuem clorofila, tá? Temos algumas exceções que estão sendo estudadas, mas não vem aqui ao caso. Por definição, a gente considera, então, os fungos como um grupo heterótrofo, sem clorofila e, portanto, não faz fotossíntese. A maioria dos fungos é, então, saprófaga, como a gente falou, realiza a decomposição da matéria orgânica morta, o que é muito importante para o meio ambiente. Outra importância deles aí é essa ciclagem de nutrientes. Só que nós temos também alguns fungos que podem ser parasitas e causar doenças, e nós vamos falar deles depois. Outra função importante, vamos dizer assim, de características, né, de composição do corpo aí, né, da estrutura dos fungos. Os fungos são organismos que se organizam em células, no caso aí dos multicelulares, eles são multi mesmo, tá? Porque essas células não formam tecidos verdadeiros. Então, nós temos um conjunto de células que formam filamentos, e essas células nós chamamos de hifas, e o conjunto dessas hifas estruturadas forma o que a gente chama de micélio. Quando a gente vê a estrutura de um fungo, vou colocar uma foto aí para vocês, de um cogumelinho clássico aí para a gente observar. Nós temos a parte vegetativa, que vai atuar na obtenção de alimento, e temos a parte reprodutiva, que é a parte que vai atuar na produção de esporos. Olhando ainda essa fotinho, vou pôr de novo aí para vocês verem, a gente tem, então, além dessas características que a gente falou, algumas características relacionadas aí a animais. Quando a gente pensa nos fungos, que também podem ser utilizados, como você está vendo aí, para alimentação, tá? Nós temos fungos com parede celular. Parede celular é uma característica de plantas, só que a parede celular dos fungos é diferente. Ela tem quitina, que é o componente do exoesqueleto de insetos. Então, é uma parede celular, que é uma característica de bactérias e de plantas, mas ela é de quitina, que é uma característica de animais. Muito louco, né? Os caras misturam tudo aí em um bicho só, né? Um bicho, né? Em um organismo só. Então, a parede celular é de quitina, uma estrutura de vegetal com composição animal, e nós temos o glicogênio como substância de reserva. O glicogênio também é uma substância de origem, né, um carboidrato aí de reserva energética em nível animal, é o que está nos nossos músculos. E os fungos também possuem glicogênio como o carboidrato de reserva, tá? Então veja como mescla muito características de animais e de vegetais, ok? Eles têm uma digestão extracorpórea, então eles colocam enzimas, né, para fora das células, fazem a digestão daquilo que eles precisam ingerir, e isso é absorvido, então, pela célula deles. E a respiração deles pode ser aeróbica, na presença de oxigênio, ou ser anaeróbica facultativa. E aí, no caso, nós teremos alguns fungos que fazem a fermentação, ok?
Temos também como característica aqui dos fungos a associação benéfica desses fungos com raízes de plantas, formando o que nós chamamos de micorrizas, e temos também uma associação que lá nas relações ecológicas nós chamamos de mutualismo, que são os líquens. Os líquens são as associações de algas com fungos, é uma relação obrigatória. O líquen não fica sem a alga e a alga não vive sem o líquen. Se eles se separarem no ambiente, no habitat onde eles estão, eles acabam morrendo. São relações ecológicas importantíssimas, as micorrizas e os líquens para a natureza, certo? Nós temos um tipo de reprodução nos fungos que seria a assexuada por brotamento. Como a gente já estudou alguns grupos atrás, se você não viu, confere aqui no canal da Prof. Gil, que tem resumo de outros grupos aqui. Mas nós temos também a reprodução que eles fazem por alternância de gerações ou metagênese. Uma característica importante da gente destacar aqui no caso dos fungos é que eles fazem meiose zigótica, nem gamética como a gente e nem espórica como muitos vegetais. Aqui a meiose é do zigoto e eles acabam então nessa meiose produzindo hifas haploides, certo? Então temos essa reprodução aí que seria a alternância de gerações que acaba nos gerando uma reprodução sexuada. E aí, para a gente finalizar, temos a classificação e algumas doenças. Na classificação, nós temos alguns grupos que eu vou colocar aí para você a foto. O primeiro grupo que a gente vai falar dos fungos, então, é o Chytridiomycota, ou os Chytridiomycetos. Eles são fungos principalmente aquáticos, podem ser decompositores, parasitas, podem ser mutualísticos, e eles apresentam esporos flagelados. É uma característica do grupo, justamente por estar vivendo aí em regiões aquáticas, tá? Para ajudar na reprodução. Outro grupo que nós temos aí são os zigomycotas ou zigomycetos. Eles têm algumas leveduras que são unicelulares e outros fungos que são multicelulares, podendo ser terrestres ou aquáticos, e podem também atuar como decompositores, parasitas ou formarem as micorrizas. Temos também aí dentro do grupo dos fungos, né, dentro do filo, né, o reino fungi, os filos aí, nós temos o filo Ascomycota ou os ascomicetos. Eles são, então, os fungos que possuem um ascocarpo, que é um corpo de frutificação, e incluem também espécies unicelulares, que seriam as leveduras ou os multicelulares, e também podem ser decompositores ou parasitas. E o grupo que nós temos aí, para quase finalizar aí, né, os fungos, seriam então os basidiomycotas, que são os cogumelos, nossos queridos amados cogumelos, que tem os basídios, que são essas regiões que produzem os esporos, e vários basídios vão se unir para formar o corpo de frutificação, que a gente chama de basidiocarpo. Dependendo da espécie, eles podem ser parasitas de plantas, podem ser comestíveis, podem ser alucinógenos e podem também serem decompositores. Dentro das doenças que nós temos causadas por fungos, é importante ressaltar que doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. Nós temos, então, um fungo muito importante aí, que o nome da espécie dele é Emileia vastatrix, que causa a ferrugem do cafeiro. É uma doença que acaba destruindo as plantas do café. Não faz nada para a espécie humana, porém para o café, para a lavoura, né, para termos aí agronômicos, né, de interesse econômico, é um dos grandes problemas que nós temos aí. Então, a ferrugem do café, nós temos a ferrugem asiática, dentre outras aí que causam prejuízos para a lavoura. Temos também fungos do gênero Aspergillus, que seria o Aspergillus flavus e o Aspergillus parasíticos, que quando estão presentes em alimentos como o amendoim, o milho, o trigo, em silos, né, armazenados em nozes, podem produzir um composto tóxico chamado de aflatoxina, que, se ingeridos, podem causar problemas graves de saúde. Temos também fungos parasitas que causam micoses no nosso corpo e afetam diversos tecidos ou órgãos, como, por exemplo, a pele, as unhas, os cabelos, e os mais comuns que nós temos seriam o pé de atleta ou a frieira, que é aquele fungo que acaba ficando entre os dedos por causa de umidade, por causa de tênis, de meia, né? Tem alimento para eles poderem viver, sobreviver, né? Que são células, restos de gordura, né? Dos lipídios das glândulas sebáceas do nosso corpo. E eles acabam encontrando um local ali em que eles vão nos causar muitas coceiras, muitas lesões de pele, certo? E temos também a candidíase, que é o fungo que causa infecção
na mucosa oral, mas também pode causar na mucosa vaginal, né? O famoso sapinho aí que a gente chama, né? E esses fungos sempre vão habitar locais quentes e úmidos. Lembrando que fungos não precisam de luz, porque os fungos não fazem fotossíntese. Então, basta eles terem um local quente e úmido para o crescimento que está ok, eles vão se desenvolver e fazer o estrago, porque fungos demoram para serem tratados, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido tudo isso aqui, que vai servir de base para você fazer um resumão aí sobre esse assunto. Curta, comente, compartilhe com alguém que precisa estudar isso daqui, saber tudo sobre fungos, porque agora você já sabe, né? Biologia não é só para você entender fungos e passar no seu Enem, vestibular, tinha 10 na prova, não só. Biologia é para a sua vida.